Estamos aqui conversando com o Dr. Eduardo Leonel Botega, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, e que foi autor do artigo Zonas de Manejo, a Teoria na Prática, publicado na edição 171 de setembro a outubro da revista Plantio Direto. Já são alguns anos que se tem pesquisado no Rio Grande do Sul e em outros locais do país a respeito da variabilidade do solo nas propriedades e como identificar e quantificar essa variabilidade, de formas a sermos mais assertivos no uso de insumos e no manejo adequado para cada área. Então, nesse trabalho, conduzido pelo professor Botega, foi verificado a relação da condutividade elétrica do solo e das zonas de manejo no solo. Professor, você poderia nos explicar primeiramente por que esse assunto para ser trabalhado, por que medir a condutividade elétrica do solo? Bom dia, João. Esse é um tema bastante novo, é uma tecnologia que vem crescendo bastante no Brasil e a principal ideia é levar a adoção da agricultura de precisão de forma mais efetiva ao campo. E por que isso? Hoje, muito do manejo que se faz de fertilidade do solo é baseado em amostragem de solo a partir de grids, ou pontos amostrais. Então, para que nós consigamos detectar a variabilidade desses nutrientes, nós precisamos de um número bastante acentuado de pontos amostrais. E com isso vem as análises e muitas vezes esse procedimento tem um custo bastante elevado, o que leva o produtor então a, quem sabe, desistir de implementar essa tecnologia. Então, com base nisso, surgiu aí a ideia de trabalhar a condutividade elétrica como um indicador de variabilidade espacial. A partir dessa leitura de condutividade elétrica, delimitar as zonas de manejo e aí sim fazer uma caracterização do solo em cada zona, não mais em pontos amostrais. Com isso, nós reduzimos o número de amostras, o custo com análise laboratorial e também o tempo para se ter uma resposta sobre a fertilidade do solo. Claro. Então, nesse experimento, qual foi o objetivo desse estudo que vocês conduziram no ano passado? Bom, o objetivo ele foi delimitar as zonas de manejo a partir da mensuração da condutividade elétrica aparente do solo. Para isso, nós utilizamos aí um equipamento comercial, o Terran da Falker, e a partir dessas zonas nós buscamos identificar quais atributos químicos do solo a delimitação das zonas foi capaz de diferenciar. E aí nós estávamos pensando na recomendação de fertilizantes não mais em taxa fixa para toda a área de estudo, mas sim uma dose específica para cada zona de manejo. E os resultados desse estudo, eles foram como vocês esperavam? Como é que se deu essa parte? Sim, João, foi bastante interessante. Os resultados que nós obtivemos nesse primeiro ano. Esse estudo, na verdade, ele é decorrente de 3 anos, então nós temos mais 2 aí para efetivamente validar essa delimitação de zonas, e nós observamos aí que as zonas de manejo, a partir da condutividade elétrica, conseguiram sim diferenciar atributos como, por exemplo, teor de argila, potássio. Então, todos aqueles aí já apresentados no artigo que possibilitam o produtor não apenas variar a dose de fertilizante na área, mas também a população de planta, que é um estudo futuro que nós já implementamos esse ano e estamos conduzindo, em função das diferenças texturais da área. Sim. Dentre os atributos do solo que tiveram essa correlação com a condutividade elétrica, teve algum mais especificamente, a questão teor de argila, o potássio, algum deles teve uma correlação maior ou, enfim, melhor nesse sentido? A argila e sais do solo, como por exemplo o potássio. E a explicação para isso é justamente como que o solo conduz a eletricidade. Então, estudos aí produzidos por Rhodes, lá nos anos 60, eles demonstram que o solo conduz corrente elétrica por 3 fases. A primeira nós chamamos de fase sólida, ou seja, pela proximidade entre as partículas de argila. A outra fase seria a fase líquida, que seria pela água presente no solo. E a terceira fase é a fase sólido-líquida, a associação do teor de umidade com
com sais dissolvidos aí na solução do solo. Então nós conseguimos bons resultados, né, evidenciando com bastante precisão, principalmente a classe textural do solo, onde eu tenho mais argila e onde eu tenho menos argila. Sim, e eu não sei a quantas anda, no caso, se seria possível a questão do fósforo especificamente, ele também teria uma relação com a condutividade elétrica? Bom, o fósforo ele é um atributo de solo bastante interessante, né? Nós temos aí na literatura trabalhos que encontram sim a associação do fósforo, né, correlações elevadas do fósforo com condutividade elétrica. Outros trabalhos que essa correlação aí ela é muito baixa ou inexistente. Isso se dá muito por conta da qualidade da argila, né? Então, os solos aí onde eu tenho argilas oxídicas, normalmente o fósforo ele está complexado com esses minerais de argila e não influencia, então, de certa forma, a condutividade elétrica. Resultados assim eu observei, por exemplo, no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado trabalhando no Cerrado brasileiro. Então, o fósforo ainda é bastante complexo a gente conseguir fazer essa estratificação de valores a partir de condutividade elétrica. Então, não depende apenas da condutividade elétrica, né? Depende também do tipo de solo. Claro. Teria alguma consideração ainda a ser feita a respeito, alguma consideração final sobre esse trabalho, sobre o tema como um todo? Sim, nós estamos aprofundando os estudos, né, justamente dentro dessa linha de delimitação de zonas de manejo. Estou terminando uma orientação de mestrado onde nós utilizamos zonas de manejo geradas a partir da condutividade elétrica para identificar áreas de compactação de solo, pensando numa prescrição de descompactação localizada, resultados bastante promissores, né? Conseguimos identificar, por exemplo, qual o momento ideal de se fazer a leitura de condutividade elétrica, e quando eu falo momento ideal, eu me refiro à umidade do solo, para que eu consiga ter essa relação com compactação do solo. E tem um outro orientado de mestrado que vai iniciar o seu trabalho no próximo ano, onde nós vamos trabalhar aí o ajuste populacional de plantas de soja com base em zonas de manejo geradas a partir da condutividade elétrica. Então é um tema bastante novo, né? Tem bastante estudo ainda a ser feito e nós estamos seguindo aí dentro dessa linha de pesquisa. Excelente, então. Agradeço aceitar o nosso convite, professor, e convidamos a todos a conferirem o artigo publicado nessa última edição da revista. Tem realmente dados bem interessantes. Tá, ok. Eu que agradeço, João, a oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. E lá na revista tem o meu contato, então aqueles que tiverem interesse, né, em conversar com a gente, pode buscar aí o nosso contato. Pode acessar também a página da UFSM Campus de Cachoeira do Sul, tá? Buscar lá no link de docentes, vai ter o meu nome, o meu e-mail, né? Pode entrar em contato que a gente tem bastante coisa aí para conversar.